Olá, espero que todos estejam muito bem. Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer o estudo de capacitores, ou também chamados de condensadores. Esses dispositivos têm larga aplicação na construção de circuitos elétricos. Você pode fuçar em qualquer aparelho da sua casa que você com certeza vai achar um deles. Provavelmente um desses aqui, que você está vendo nessa figura. A função primordial de capacitores é de acumular carga elétrica. E ao fazer isso, você acaba, como consequência, tendo o acúmulo de energia potencial eletrostática. Aí, num segundo momento, nós vamos falar sobre como os dielétricos, que a gente viu nos vídeos de carga elétrica, são materiais isolantes. Podem fazer parte da construção dos capacitores, mudando então a sua capacitância. Então, vamos começar. Vamos começar nosso estudo definindo capacitor ou condensador e a sua propriedade de acumular cargas, que é a capacitância. Eu vou chamar então o capacitor de um sistema, tá? Esse sistema é formado por dois condutores que estão isolados do outro. Isso pode ser colocado como exemplo nessa figura. Eu tenho aqui estes dois condutores, este vermelho e este azul, ambos carregados com a mesma carga elétrica, porém de sinal oposto. Tá? Essa carga presente neles tem sinais opostos. Esse par de condutores, a gente chama eles de capacitor. Cada pecinha separada, a gente fala que se trata das suas placas ou das armaduras. Agora você deve estar se perguntando, olha, essas armaduras aí do capacitor estão isoladas. É como se estivessem mergulhadas no vácuo, sem nenhum contato elétrico. Como é que elas podem ser carregadas? Nós estudaremos em vídeos posteriores o conceito de gerador elétrico. Então, os geradores elétricos alimentam os sistemas elétricos. E então, nós precisamos de um gerador. E um gerador, basicamente, pode ser uma pilha, uma bateria. Então, vou colocá-la aqui, no formato de uma pilha que vocês já conhecem. Então, como se dá o carregamento? Eu irei ligar então, o polo negativo aqui, nesta placa azul, neste condutor azul, e irei ligar este fio aqui vermelho no condutor vermelho. Pronto, então aqui eu tenho agora estabelecido pela bateria uma diferença de potencial, uma tensão, ou como a gente costuma abreviar, uma DDP. Então, uma vez estabelecida esta DDP, o que denotar pela letra V, como a gente já sabe, o que vai acontecer? Esta bateria ela terá a função de servir como se fosse uma bomba de elétrons. O que é isso? Eu vou bombear os elétrons da placa aqui vermelha, tá? Que está ligada no polo positivo, para a placa azul. Certo? E aí, o que vai acontecer? Antes, quando eles estavam descarregados, não existia nenhuma diferença de potencial. Liguei na bateria, agora tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, gradativamente, vai bombeando os elétrons desta placa vermelha para a placa azul. Gradativamente, o que vai acontecendo? Você vai aumentando as cargas e, consequentemente, aumentando a diferença de potencial entre estas armaduras. E até quando isso vai acontecer? Vai acontecer quando a diferença de potencial entre as armaduras do capacitor ficarem iguais à DDP da bateria. Isso eu vou chamar de uma situação de equilíbrio eletrostático. Então, o nosso capacitor vai parar de ser carregado quando ele atingir o equilíbrio eletrostático e cessar o fluxo de cargas da placa vermelha para a placa azul. Assim, ambas ficarão carregadas com a mesma carga, só de sinais opostos. Nós ainda veremos com mais detalhes o que acontece nesse processo. Mas, por enquanto, já é o suficiente para você, pelo menos, entender como funciona o carregamento do capacitor. Agora, o quão
eu vou dizer que esse capacitor é bom, vamos dizer assim, ou que ele é forte, né? É o tanto de carga que ele consegue acumular. E essa propriedade eu chamo de capacitância. Então, se eu pegar a quantidade de carga acumulada por esse capacitor e dividir pela tensão aplicada nele, ou seja, Q sobre V, a esta razão eu dou o nome de capacitância. Já colocando aqui as suas unidades, para que a gente não se esqueça. Eu sou especialista em esquecer de colocar isso. Aqui, ó, no SI, no Sistema Internacional, a unidade capacitância será então a razão da carga, da unidade da carga, pela unidade da tensão. A unidade de carga é dada em Coulomb, e essa aqui é dada em volts. O Coulomb por volt, eu vou chamar de um nome especial, que é o Farad. Em homenagem ao Michael Faraday, qual nós haveremos falar muito sobre ele. O símbolo é a letra F maiúsculo. Então, a capacitância no sistema internacional é dada em Farad. Agora vamos para a parte que é pouquíssimo intuitiva nesse momento, pelo menos. É a seguinte, você olhando para esta expressão matemática, se olhar somente como expressão matemática, você já vai dizer, eu vejo então que a capacitância vai ser diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional a dp. E a resposta é não, né? Não é fácil de ver isso se a gente não entender como funciona o cálculo da capacitância, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas eu já posso dizer de antemão para vocês, né? De acordo com o que nós explicamos aqui no processo de preenchimento de carga desse capacitor, você vê que como até chegar ao equilíbrio, que é quando ele está carregado, à medida que Q aumenta, V também aumenta. Então, significa que você tem esta capacitância, é um valor aí constante, né? Então, ele não é inversamente proporcional ao V e nem diretamente proporcional à carga. Não é isso. O que nós veremos é que ele depende de fatores estritamente geométricos. É isso mesmo, tá? Então, a capacitância do capacitor vai depender apenas da geometria. Isso vai ficar claro na cabeça de vocês quando a gente calcular, né, a capacitância de algumas configurações notáveis, que é o nosso próximo passo. Ainda, eu posso agora, quando eu estiver trabalhando, né, na representação dos circuitos, saber o símbolo da representação desse dispositivo. Tá? Então, eu tenho aqui, e a representação de um capacitor, quando ele aparecer, vai aparecer assim, com essas plaquinhas paralelas, tá? Ou com essa plaquinha mais curvadinha aqui. Nós vamos utilizar mais essa representação aqui de cima. Elas são equivalentes. Há ainda outras representações, mas essas são as mais comuns que nós veremos, livros principalmente, e aqui a gente vai mais utilizar, mais uma vez, repito, essa de cima. Então, com isso nós completamos aí uma introdução sobre o que é um capacitor, o que é a capacitância, o que ela depende de verdade, a unidade da capacitância, vimos sobre o carregamento do capacitor e a sua representação que aparece nos esquemas das montagens dos circuitos. Nós vamos nos ocupar agora em calcular a capacitância de algumas configurações de capacitores. A primeira delas é a de placas paralelas, é a mais comum, a mais frequente. Talvez por isso o símbolo delas sejam aquelas duas plaquinhas paralelas, o símbolo universal aí de capacitor. Vamos nos ligar então nas características geométricas deste camarada, uma vez que eu disse que elas são o que determina a capacitância. A área dessas placas, eu vou dizer que é A, então ambas têm área A. A distância entre elas é essa distância aqui, que eu vou chamar de D. É a separação entre as placas. E ambas estão carregadas, claro, com uma carga total Q. Cada uma carregada com mesma carga,
toque de sinal oposto. Para visualizar melhor esse esquema, eu vou colocar aqui uma visão lateral. Eu tenho a placa de cima positivamente carregada, a parte de baixo negativamente carregada. E aqui a separação entre elas com a distância d. Como há um acúmulo de cargas positivas aqui e de negativas aqui, o que vai acontecer? Vai surgir então, entre essas placas, um campo elétrico. Tá? Este campo elétrico, direcionado então sempre das cargas positivas para as cargas negativas. Claramente, numa situação que é real, o que nós teríamos é um desenho um pouco diferente aqui na questão dessas linhas de campo aqui. Ó. Nós teríamos algo desse tipo. Ó. Nós temos os efeitos aqui mais na borda, né? Desse tipo, ó, uma distorção do campo elétrico. Nós teríamos uma distorção do campo elétrico nas bordas. Então, este efeito ia complicar muito os nossos cálculos, né? Na verdade, ia tornar algo meio que possível. Então, para que isso não aconteça, o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar esses efeitos de borda. Se eu desconsiderar esses efeitos de borda, eu estou considerando então que o campo elétrico aqui, né, entre essas placas, seja um campo elétrico uniforme. E aí, para fazer isso, a situação mais ideal que eu tenho é considerar o cálculo, uma configuração de duas placas carregadas infinitas, que é o que nós já fizemos. Para replicar, né, para reviver esse momento, que vocês com certeza já fizeram, eu vou considerar o seguinte, ó, eu vou então, calcular o campo elétrico dentro, né, desse capacitor aqui. Né? Então, vou criar uma superfície gaussiana. Tá? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, que a integral campo, né, externo e escalar n chapéu dA é igual a carga no interior da superfície gaussiana sobre epsilon zero. Observando o comportamento do campo aqui, eu vou ter o seguinte, ó, nós sabemos claramente que quando a gente fez o cálculo disso aqui, nós consideramos que fora das placas, nós vemos que este campo elétrico ele é nulo, tá? Por causa da contribuição, se eu fizer aqui um esqueminha, ó, ver o seguinte, ó. Então, desta placa emana campo assim, nesta região. Também tem um campo elétrico aqui está se afastando e também se afastando. Agora, para a placa negativa, nós temos entrando, campo entrando, aqui também entrando, para cá ele está também entrando. Você vê claramente, ó, que a contribuição do campo elétrico na região externa a essas placas é nula. Se anulam, ó. Só tendo então esta componente aqui dentro, que é a soma dos campos das duas placas. Lembrado disso? Então vamos calcular aqui, ó. Então esta integral deste campo aqui, eu vou dizer então que este campo resultante está bem aqui. Campo amarelo. Campo E aqui resultante, que é o que aparece nesta minha integral. Vai ficar assim, ó. Este vetor normal, essa superfície, é paralelo ao campo. Então, o que eu vou ter aqui, ó, E sai da integral. Né? A integral da área vai ser justamente a área da placa. E o Q no interior? O Q no interior, né, a densidade de cargas, né, são placas infinitas, é sigma. Né? Então, Q é sigma vezes a área. Mas, né, a carga no interior seria a própria carga Q ali da placa, né? Vamos colocar assim. Então, nós teremos aqui
Q sobre ε0. É justamente a carga presente na placa aqui, é Q, né? Vai ficar Q sobre ε0. Então eu vejo que o campo entre as placas é Q ε0 vezes A. Vamos guardar este resultado. Como foi explicado o processo de carregamento do capacitor, ele se dá quando a gente liga essas armaduras do capacitor, essas placas, polos de uma bateria. Então, funciona da seguinte maneira. Vou dizer que eu tenho uma bateriazinha aqui. Este é o polo positivo, este é o polo negativo. Aí eu vou ligar aqui o positivo na placa e o negativo nessa placa aqui de baixo. O que nós teremos? Então, se ele tem uma diferença de potencial V estabelecida, como se aqui tivesse, então, uma potencial V+, e aqui um potencial V-. De modo que esta diferença de potencial que foi estabelecida, tá? Então, vou dizer que a DDP entre as placas vai ser a seguinte, ó. Então, V, que é um V+, menos um V-, que é a diferença, se relaciona com um campo elétrico da seguinte forma, ó. Menos a integral E escalar dl aqui desde menos até a placa mais. Então, observando que esta integral está indo da placa menos para mais, já que aqui é V mais menos o V menos, esse é o limite inferior, tomar cuidado com isso. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que ver que este elemento do dl é o contrário, né? Ele está indo para cá, né? Da menos para mais. Seria aí o sentido da minha integração. Ao fazê-lo, eu vejo que o produto escalar de E com dl vai dar menor que zero. Isso é claro, né? Então, integral de E escalar dl, né? Eu vou ter o miolo aqui, vai ser módulo de E, módulo de dl, 2 forma um ângulo de 180 graus, né? Vezes o cosseno de 180 graus. Então, eu vou ter que menos EDL. Cosseno de 180 é menos 1. Substituindo aqui nossa integral, tá? Vou ter o seguinte, ó, o E é constante, né? Ele é um campo uniforme. Então, V vai ficar menos. Né? Com este menos aqui, né? Eu já vou colocar ele aqui. Vai ficar menos Z, que está aqui. Integral dl, né? Que vai ser, então, colocar desde 0 até D, né? Justamente a distância entre as placas. Esse dl é o comprimento que vai variar aqui entre as placas. Então, V. Este menos com esse menos vai cancelar, vai ficar E vezes D. Então, este é um resultado bem conhecido. Quando eu tenho um campo uniforme, V, né, a DDP, é simplesmente o produto do campo vezes a distância. Tá? É um resultado bem conhecido até mesmo no ensino médio. Então, eu vou ter aqui, eu sei que E, né, é Q ε0A. Então, a minha DDP vai ficar Q ε0 vezes A vezes a distância D.
Vamos então guardar esse segundo resultado. Então, uma vez conhecida a nossa DDP entre as placas e a carga acumulada, eu posso usar a definição da capacitância. Então, a capacitância é C é igual a Q sobre V. Então, substituindo aqui, nós teremos aqui que C é igual a Q sobre V é Q ε0A vezes D. Então, eu percebo aqui que estes casos aqui se anulam, a carga se anula. E a minha capacitância vai ficar ε0 A sobre D. Esta é a capacitância para um capacitor placas paralelas. Repare que este resultado é totalmente consistente com o que temos lá na primeira página. A capacitância depende apenas, né, dos fatores geométricos. A, que é a área das placas, e D, que é a distância entre elas. Tá? Ou seja, ela não depende nem da DDP e nem da carga. Então, este resultado vai permanecer independentemente dessas propriedades que eu falei, dependendo apenas da geometria do problema. Agora nós vamos calcular a capacitância do capacitor cilíndrico. Nessa configuração aqui, nós temos então dois condutores que estão orientados de maneira coaxial, ou seja, eles estão centrados num eixo que passa pelo seu comprimento. Tá? Eles compartilham então este mesmo eixo. Na parte interna, eu vou dizer que esse fio vermelho pode ser um fio maciço, vai ter a carga mais Q, e este outro fio que está por fora, que, claro, vai ser um fio oco, né, para que possa acomodar dentro este condutor vermelho, vai ter carga contrária menos Q. Se eu fizer um corte transversal, eu consigo observar numa foto mais detalhada o comportamento do campo elétrico que está entre essas placas, entre essas armaduras. Então, como o miolo é positivo e a parte externa é negativa, então eu vou ter o campo elétrico fluindo, né, radialmente, de dentro para fora. Este cilindro aqui, eu vou dizer que ele tem um raio interno RI, e o cilindro mais externo, o azul, tem um raio externo RE. Seguindo a receita apresentada anteriormente, então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o campo elétrico. A partir do campo elétrico, calcular a diferença de potencial existente entre essas armaduras e aplicar a definição da capacitância. Basicamente é isso. Então vamos aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Lembrando que nas bordas do fio, se esse fio tiver um tamanho limitado, eu vou ter aí um efeito de borda, eu vou ter uma distorção no campo elétrico, ele não vai ficar uniforme. E aí o que acontece? Complica a sua vida. Então o que a gente faz para tirar essa complicação? A gente desconsidera esses efeitos de borda. Feita essa consideração, então vamos partir para o cálculo do campo elétrico. A simetria aqui é cilíndrica, então é claro que eu vou escolher aqui, desenhar aqui uma superfície gaussiana, laranja, certo? Cuja normal N chapéu, ela vai ser, então, paralela ao campo. Então, aplicando aqui a lei de Gauss, é o seguinte, a integral
nessa superfície cada vai ser E escalar N chapéu dA, que é igual a carga no interior sobre ε0. Então, analisando essa integral, eu teria o seguinte. Vejo que este versor N e o vetor E são paralelos. Quando eu realizo esse produto escalar aqui dentro da integral, ter um campo constante E. Então, eu vou ter que E com a integral somente da área. Vai dar a área do cilindro. Área do cilindro. Do lado direito, a carga no interior da superfície gaussiana é a carga presente neste condutor vermelho aqui. Aqui. Sobre ε0. A área do cilindro refere à área lateral, por onde flui o campo elétrico. Então, este comprimento do cilindro L este é o comprimento L do nosso cilindro. Tá? Vai nos dar, então, a partir desse dado, a área do cilindro, a área lateral, vai ser 2πr vezes comprimento L. Tomem cuidado de saber, de se lembrar que a área desse cilindro é do cilindro gaussiano. Refere à superfície gaussiana laranja aqui que nós estamos considerando nesta integral. Então, por fim, o nosso resultado para o campo elétrico é o seguinte. Passo a área do cilindro para o outro lado. Então, nós teremos que sobre 2π ε0 RL. Então, mais uma vez, vamos guardar esse resultado. E agora, calcular a DDP entre esses dois componentes do nosso capacitor, entre essas duas armaduras. Então, como nós podemos considerar, ao ligar uma bateria aqui, eu teria esta região externa com potencial V-, esta região interna com potencial V+, de modo que a DDP entre os cilindros, vamos colocar assim, vai ser o seguinte, ó, V, que é um V+, menos um V-, vai ser a integral, menos a integral, melhor dizendo, e escalar dl, e ela será realizada entre eles, né? É onde está presente o campo. Vai desde o R interno até o R externo, RE. Aqui, ó, só prestar atenção na geometria do nosso problema. Para prosseguir, eu vou agora verificar esse produto escalar dentro dessa integral. Resolvê-la aqui. Então, percebamos, vamos ver quem é cada um desses vetores. O meu vetor E, campo elétrico, ele é radial. Né? Então, eu vou dizer aqui que meu E é o seu módulo na direção R chapéu. Tá? E vou dizer que este R chapéu é um versor, né? Na direção radial aqui do cilindro. O DL, por sua vez,
como ele varia aqui entre, né, os raios, né, ele varia na direção radial também. Vou dizer que ele é um dr, então, também na direção radial. Vetor R chapéu. Logo, o produto escalar entre eles é o seguinte, ó, E escalar dl, o módulo de E, vezes o módulo de dl, que é o dr, produto escalar entre esses dois, né, vai dar 1. Certo? Agora vamos substituir os valores, né, de E, né, de dl lá na integral. Vamos fazer isso aqui, vou trocar de canetinha. Então, V é igual a menos a integral de RI até RE. Nosso E é Q sobre 2 epsilon 0 R vezes L vezes o dr. Certo? Só não confundamos, tá, este dl com este L aqui, tá? Eles não tratam da mesma variável. Talvez por felicidade eu escolhi a mesma letra. Poderia ter colocado maiúsculo. Vamos lá. Percebo então que eu posso retirar todas as coisas que são constantes, né? Carga sobre 2 epsilon 0 L. É a minha integral dr. Então terei aqui, ó, integral de 1 sobre R. Raio interno até o raio externo. Com um sinal, é claro, negativo que permaneceu aqui. Esta integral, claramente, né, integral dr sobre r é uma integral fundamental, que é o logaritmo, né? É o ln de r. Aplicado agora nos limites interno e externo. Então, eu V a menos que sobre 2 epsilon 0 L logaritmo de R externo sobre o R interno. Tá? Onde, lembre-se da propriedade, que o ln de RE menos o ln de RI é o ln da razão. RE sobre RI. Então, vamos guardar este resultado aqui agora. Você nota que deu um resultado negativo. Mas se a gente considerar que este resultado aqui, ó, logaritmo, né, de RE sobre RI sempre é positivo, porque RE, que é o raio externo, é sempre maior que o interno, claro. Logo, este cara sempre vai dar positivo. É um sinal desse cara que não vai alterar. De modo que eu posso desconsiderar, pegar somente o módulo de V, né, o módulo da diferença entre V mais e V menos. Então, por fim, a capacitância vai ficar C igual a Q sobre V. Então, nós teremos aqui Q sobre 2 epsilon 0 L ln de RE sobre RI. Sim. Então, a capacitância, posso cancelar aqui esse Q com esse Q e reorganizar aqui os termos. Então, eu terei 2 epsilon 0
ln RE sobre RI vezes L. Mais uma vez, vejamos que C só vai depender, né, a capacitância só depende de fatores geométricos, comprimento e os raios dos cilindros interno e interno. Para terminar aqui a análise do nosso último capacitor, nós vamos falar sobre o capacitor esférico. Esse capacitor esférico, como o próprio nome já sugere, ele vai ser composto então de dois condutores esféricos e formado aí uma configuração concêntrica, ou seja, você vai ter uma esfera de raio menor internamente e mais externamente uma esfera de raio maior. Então os raios, né, vou utilizar a mesma notação para o cilindro, raio interno RI, raio externo RE. A de dentro carga mais Q e a de fora carga menos Q. Fazendo corte nessa esfera para a gente ver como está se comportando o campo lá dentro, nós temos aqui uma figura também similar ao dos cilindros. Então nós temos aqui representa a esfera interna, aqui a esfera externa. Campo, assim como na configuração cilíndrica, ele é radial, ou seja, ele vai de dentro para fora, vai da placa positiva para a placa negativa. Aplicando então a lei de Gauss para calcular este campo elétrico, então nós teremos aqui a integral E escalar N chapéu dA é igual ao Q do interior da superfície gaussiana sobre ε0. Aqui perceba que eu não desenhei a nossa superfície gaussiana, vou desenhar aqui agora. Nossa superfície gaussiana é uma superfície esférica, e é claro, o vetor normal aqui a essa superfície gaussiana, eu vou chamar ele vetor R chapéu. O nosso campo, ele também é radial, assim como este vetor normal é o próprio R chapéu, de modo então que eu terei deste lado, o campo é constante nessa superfície, ele sai da integral, e aqui eu terei a área da esfera. Do lado direito, a carga externa à superfície gaussiana é a carga da esfera vermelha, que é Q, sobre ε0. Vamos lá, eu vou colocar aqui esse resultado que já é bem conhecido por nós, a área da esfera. Né? A área da esfera, caso da esfera gaussiana, que a gente está considerando, ela é 4 pi r ao quadrado. E eu vou ter então que o campo elétrico é Q 4 pi ε0 r ao quadrado. Veja que esse resultado ele é resultado do campo elétrico de uma carga pontual, é o mesmo, tá? Justamente devido pela simetria radial do campo. Uma vez com o campo em mãos, vamos calcular a DDP, né, entre as placas. Né? Então, tem feito a DDP entre as esferas, né, são placas esféricas, CV, que é igual a 1V mais menos V menos, que é menos a integral E escalar dl. Como sempre, antes da gente sair resolvendo as coisas, vamos analisar esse produto escalar. Este produto escalar, então nós temos o seguinte, o campo
ele é radial para fora, ou seja, é E na direção R chapéu, e da mesma forma esse DL. Este DL também vai ser um DR, né, para denotar a direção radial, na direção R chapéu. Logo, o produto escalar entre eles é simplesmente EDR. Então, eu vou substituir aqui na nossa integral. Então, nós teremos aqui que P é menos a integral. Então, vamos substituir o campo, né? E sobre 4π epsilon 0 r quadrado vezes dr. Isto será integrado desde RI, né, que é a região, chamando aqui do meu V+, até o raio externo, que é o meu V-. Então, vou colocar aqui, ó, de RI até RE. Posso tirar coisas aqui da integral. Nós teremos aqui, então, P4π epsilon 0 integral de RI até RE 1 sobre R quadrado. Essa integral é bem simples, né? Integral 1 sobre R quadrado é menos 1 sobre R. Com este sinal negativo, então nós teremos cancelamento do sinal. Então V vai ficar Q sobre 4π epsilon 0. Agora aplicando já os limites, teremos então 1 RE menos sobre RI. Vou circular este resultado. Vou abrir um espaço aqui a mais para a gente escrever. Então vamos lá. Então a capacitância dando a definição vai ficar C igual a Q sobre V. Vai ficar Q sobre potencial, que é Q sobre 4π epsilon 0 vezes a diferença entre as razões RE e RI. Posso então cancelar esse. Então vou ficar com... Posso passar esse cara lá para cima agora. Vai ficar 4π epsilon 0 sobre RE menos 1 sobre RI. Eu posso tirar o mínimo neste resultado. Vai se reescrever da seguinte maneira, né? Vai ficar 4π epsilon 0. Este mínimo vai ficar aqui, vai ficar embaixo a diferença de RE menos RI e o produto, né? RE vezes RI. Então, essa aqui é a capacitância de um capacitor esférico.
Note que, como nos outros casos, como a gente espera, ele depende apenas dos fatores geométricos, que neste caso são os raios interno e externo. Então, vou só organizar essa bagunça aqui. Escrever isso aqui mais bonito. Jogar isso um pouco para cá. Separar nosso resultado. Para fazer uma análise aqui. Então, vamos imaginar que queira estudar a capacitância de um único condutor. Fazendo isso, é como se eu pegasse esse resultado aqui, fizesse o raio externo ficar enorme, ficar grande. Tá? Então, eu ia fazer o raio externo tender para infinito. Não é difícil calcular esse limite. Né? Se eu fizesse aqui, então, o limite, calcular o limite de C aqui, no caso. Né? Se o raio externo vai para infinito, o que eu teria aqui? Teria aqui 4 raio externo do capacitor esférico tendendo 4π epsilon 0. Aí eu ia fazer o seguinte, ó, vou colocar o RE em evidência aqui no denominador. Aí vai ficar 1 sobre RI sobre RE. Em cima, RE vezes RI. Ó, fica bem claro aqui que esse limite aqui, né, este cara cancela com esse. E quando eu aplicar o limite agora, este camarada aqui vai para 0, né? Uma vez que o RE vai para infinito, esta razão vai para 0. Então, o que eu tenho como esse resultado é que a capacitância para esse condutor vai depender apenas, né, do raio interno. Né? Vai sobrar C4πε0 vezes esse RI que sobrou aqui. Este é o resultado aqui que pode guardar. Então, agora vamos observar isso e aplicar num caso curioso. Só para a gente ter uma ideia aí da dimensão do que é Faraday. Faço o seguinte, porque eu quisesse calcular a capacitância da Terra. Então eu vou abrir um espaço aqui. Né? Então, utilizando esse resultado, se eu considerar a Terra como se fosse um condutor, ou se eu fosse capaz de construir um condutor do tamanho da Terra, seria o seguinte, ó, a capacitância aqui da Terra seria 4π vezes o epsilon 0. O epsilon 0 vale, vou dizer aqui, aproximadamente 8,6 vezes 10 a menos 12. Tá? Tem um monte de casinha aí. Estou aproximando. Vezes o raio dela. A Terra tem aproximadamente 6.400 quilômetros. Rotação científica dá 6,4 vezes 10 a sexta metros. Tá? Para colocar no sistema internacional. Este resultado vai dar aproximadamente, então, 0,7 milifarad. Confiram aí. O que isso quer dizer? Olha só. Se eu pegar um condutor, um tamanho absurdo, do tamanho do nosso planeta, ele não chegaria nem a 1 farad. Décimo de milésimo de farad. Então você tem ideia do quanto essa unidade farad é grande. E o que você vai observar então no seu dia a dia? Você espera que, como os capacitores ficam dentro de circuitos, que são geralmente coisas pequenas, né? O que vai acontecer? Você vai ver capacitâncias
na ordem aí de microfarad, nanofarad. Então, nós vamos ver que se eu colocar um dielétrico, né, capacitores eles acabam ganhando, né, sendo multiplicados aí por um fator e acabam ganhando mais capacitância. Então, com isso a gente pode ver esses exemplos, como a geometria é importante e determina a capacitância do capacitor. Verificamos o quanto essa caso pictórico aqui, capacitor gigante, mesmo assim tem uma capacitância bem pequena. Dizendo tanto que esta unidade, o farad, pelo menos, ela é uma unidade grande de medida. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos terminar essa parte por aqui e depois vamos dar prosseguimento a como associar esses capacitores num circuito. Obrigado, até mais.